Oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Laender e a Heloísa Bonfatti. Elas são as criadoras da Conatus e trabalham unindo a justiça restaurativa com a filosofia. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Bom, sejam muito bem-vindas, Elo, Fê, estou muito feliz de ter vocês aqui no Papo Debs. É uma honra poder ter esse papo mais pertinho com vocês. Faz muito tempo que era uma vontade minha, então sejam muito bem-vindas. Obrigada, Dé. Obrigada. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui. Queria começar, como sempre, com aquela pergunta muito legal, que é: quem é você nesse momento? Então, Fê, se quiser começar respondendo, quem é Fernanda neste momento? Quem é Fernanda neste momento? Uma pessoa que está com um vestidinho desde a hora que acordou, às 8 da manhã, um coque no cabelo e que já fez muitas coisas no decorrer desse dia, desde que eu me levantei. Eu, nesse momento, tenho conseguido aproveitar cada dia. Sim, tem acontecido uma coisa muito interessante. Sabe aquela máxima do dia de cada vez? Eu estou tentando botar em prática. Eu adorava na teoria, tô experimentando. Que lindo. E você, Elo? Quem é Elo agora? Ai, menina, essa é uma pergunta, né? Eu acho que eu agora sou... Eu já era um pouco, mas agora eu acho que eu sou mais. Uma pessoa que não tá querendo perder muito tempo com perguntas, com falsas questões, como eu costumo chamar, sabe? Tá bom, eu tenho... Não tô perdendo tempo com aquilo que não é importante, assim. Acho que tenho conseguido. E tenho conseguido fazer isso de maneira mais amorosa, eu acho. Com aqueles que me cercam, né? Porque às vezes vai para um lugar do... Vai se fuder, tchau. Mas conseguindo fazer isso de uma maneira mais amorosa, que é não perder tempo com coisas que não importam. Achei sensacional, então a gente pode não perder tempo com coisas que não importam nesse papo também. E eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês, assim, chegando hoje aqui nesse papo. O que vocês acham importante compartilhar da trajetória de vocês, seja pessoal, profissional, porque para mim tá tudo interligado, e contarem um pouquinho dessa junção de vocês duas, né? E na vida, no trabalho, enfim. Boa. Bom, eu acho que de coisas que são muito importantes, que eu já experimentei na minha vida e que me trouxeram até aqui, acho que tem acontecimentos. Então, eu sou uma pessoa que vivi com meu pai, com a minha mãe e 2 irmãos na Zona Leste. E pude brincar na rua, pude ser bastante maloqueira, pude experimentar coisas muito incríveis. Venho numa caminhada, eu acho, pensar um pouco na minha trajetória profissional. Eu acho que eu também vou junto com você, então começar dizendo de quem eu sou filha faz parte também de dizer o que faço da minha vida, né? Então, eu estudei psicologia e me formei em 2005. Meu primeiro trabalho foi num hospital psiquiátrico, na Água Funda, e eu fiquei por 1 ano nesse hospital. Foi um lugar muito interessante para mim, porque pude me aproximar de questões que envolviam a questão da saúde mental. Então, sempre fui muito engajada no movimento de luta antimanicomial. Tenho um pai que em algum momento da vida recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, e isso me faz pensar muito sobre o que a normalidade produz e não a loucura. E fiz muitas coisas na minha vida já.
E acho que daquilo que eu trago comigo e que foi um caminho interessante que me levou para a justiça restaurativa, e que eu acho que isso também faz parte desse nosso encontro aqui, também poder pensar o que é justiça restaurativa e o que isso significa, sobretudo na minha vida, né? E eu fiquei durante 6 anos trabalhando com população de rua, e que foi uma experiência muito interessante, porque eu sempre tive um gosto por ouvir. Era um gosto, eu gosto de histórias, né? E na rua você escuta todas as histórias, e tem história de muita presepada, tem história de muita violência, tem histórias de muita tristeza, e tem histórias de muita alegria, né? Então, eu acho que eu aprendi muito conversando com as pessoas na rua, e eu chego na justiça restaurativa por conta disso. Eu fui fazer um curso no CEDEP em 2009, eu trabalhava com população de rua desde 2006, e eu fazia rodas de conversa na rua, com a população de rua. Eu andava com a cadeirinha de praia, eu levava uma mochila com um monte de tranqueira, bola, jogo, papel, tinta, caneta, cada hora era uma coisa. E pude fazer isso durante muito tempo, até que alguém me falou que isso tinha alguma coisa a ver com justiça restaurativa, e eu fui parar no CEDEP. E aí eu fiz a minha formação no CEDEP em 2009, 2010, e aí em 2012 eu fui trabalhar no CEDEP, e fiquei lá alguns anos. E pude aprender muitas coisas. E, além disso, acho que fui vivenciando também uma prática da justiça restaurativa em outros espaços, né? Eu presidi uma organização durante 4 anos que tinha convênios com assistência social. Essa instituição, que se chama Instituto Pilar, acolheu em 2014 o Núcleo Desabotoar, que é um núcleo de justiça restaurativa, um núcleo comunitário de justiça restaurativa, que começa de uma organização de um bloco de carnaval. E eu estava na presidência dessa instituição quando a gente pôde acolher um projeto que começou lá no CEDEP, de algumas pessoas, a Lê, o Marcão, enfim, a Maria Dijane, que são pessoas que, de alguma maneira, eu também fui cruzando ao longo dessa minha caminhada aí, né? E aí, acho que depois a gente pode falar do nosso encontro, Tá bom. né? Eu já falei muito, né? E aí eu me casei com ela. Tem essa parte importante da minha história também, mas depois a gente chega nela. Boa. Bom, eu, quando fui fazer faculdade, também acho que, assim como a Fê, tenho pais juntos até hoje, inclusive. Somos em 3 mulheres, 3 irmãs. Classe média, trabalhadora, né? Acho que meu pai é funcionário da CT durante muitos anos, enfim, um pouco esse lugar. E tive acesso à universidade, que eu acho que é um fato super importante, e eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. Eu passei de medicina a educação física, um monte de coisa, e eu lembro de comprar um guia de estudante, ver ciências sociais e falar, gostei desse, tem pouca procura, porque é mais fácil entrar, vambora. E aí foi um mundo que se abriu, eu acho, assim, um mundo da pesquisa, um mundo da leitura, um mundo de todas as questões sociais foram de encontro um pouco com aquilo que já estava dentro de mim, eu nem sabia, assim, foi muito importante para mim ter passado por essa experiência. E ali já ia se formando no pensamento algumas críticas, né, ao nosso sistema. Eu lembro que o que eu mais gostava eram as aulas de política, que estudavam o Estado, sistemas jurídicos, enfim, né, já tinha um pouco essa antropologia também, enfim, bom. E aí, só que é isso, você faz ciências sociais, e aí você vai trabalhar com o quê, né? Que essa é a pergunta básica que você fala para as pessoas. Você faz ciências sociais, você faz o quê da vida? A gente também não sabe. Essa que é a verdade.
E aí eu cheguei a fazer estágio na Secretaria de Assistência Social também. E eu acho que é isso, são muitas ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Eu lembro de ir lá fazer banco de dados, aprendi a montar banco de dados, né? Uma coisa que a gente depois vai usar em outras coisas. Bom. E aí fui trabalhar com cinema, caí nessa área do cinema, fui trabalhar num filme de arquivo, então era uma pesquisa histórica sobre um cineasta chamado Primo Carbonari, fiquei muito tempo nessa produtora e trabalhei muito tempo com cinema, 10 anos na área do cinema, com produção, assistente de direção e tal. E aí eu comecei a trabalhar com documentários, fazer muitos documentários, fazia roteiro e tal. E nessas incursões no documentário, eu participei do Sem Pena, um documentário sobre o sistema de justiça criminal, em 2012, a gente começou o processo, 2013, 2012, mais ou menos. E o filme foi super bem recebido em todos os âmbitos, do direito ao cinema, a gente ganhou o Festival de Brasília, e eu fiz muitos debates sobre esse tema junto com o filme em diferentes lugares, foi muito, muito importante, assim. E aí eu costumo dizer que é quando o bichinho da justiça, da cadeia, morde, você fica... enfim, é difícil fazer outra coisa, né? Cheguei a fazer outros documentários, tive outros trabalhos, né? Trabalhei no Sistema Municipal de Bibliotecas, eu coordenava a programação cultural das bibliotecas municipais, que foi um pouco pós-Sem Pena, porque depois de fazer Sem Pena dá muita tristeza, né? Você entrar nas cadeias e ver como funciona, porque não é um filme sobre a prisão, mas como é o sistema, né? Então fui até o STF, entrevistei todo tipo de pessoa envolvida com a justiça que você pode imaginar, né? Sempre com a pergunta, né? O que é justiça para as pessoas, do preso ao ministro do Supremo, né? Sempre com esse tema, assim. E aí fui fazer outras coisas e tal. E eu volto para a questão do sistema prisional, fui trabalhar, eu fiz como voluntária no IDDD, um mutirão das mães livres, então eu fui ouvir as histórias das mulheres para poder entrar com habeas corpus e tal, fiz isso durante alguns meses lá em Pirajuí, no interior. E depois comecei a trabalhar numa ONG dentro do sistema prisional, na Humanitas 360, que faz um trabalho de cooperativas com um grupo de mulheres e homens presos, né? Fiquei 1 ano. Mas antes disso, lá no Sem Pena, a Marina Dias, do IDDD, que também já estava na justiça restaurativa desde aquela época, porque a gente faz Sem Pena, as pessoas perguntam, mas qual é a solução? Eu falo, não sei, vamos ter que inventar, não sei. E a Marina tinha já a coisa da justiça restaurativa, e eu venho de uma linha anarquista, abolicionista penal, né? Eu venho numa linha, você fala, justiça restaurativa, não quero nem saber dessa história aí, né? É feito no tribunal, eu sei, né? E aí foi muito interessante, porque aí acho que entra o nosso encontro, que é... O IDDD resolveu fazer um círculo de cuidado com as pessoas que tinham participado como voluntários, porque a gente ouviu muita história, e aí vou até recapitular o que a Fê disse, né? Esse tesão por ouvir histórias. Eu descobri isso no documentário também, né? Entrevistei muitas pessoas, né? E aí eu descobri que eu não preciso ter alguma câmera para ouvir história. Eu posso ouvir história de outra maneira. Eu não preciso filmar, e depois montar, e editar, e mostrar, e ir pro festival, entende? Eu posso simplesmente ouvir, porque é o que me interessa. Né? Acho que é legal dar a conhecer as histórias também, né? Não estou dizendo que não seja importante, mas talvez não para mim. E aí a gente foi fazer esse círculo de cuidado, e quem era facilitadora? Fernanda Laender. Aí a gente se apaixonou na primeira vista. Ai, gente, que... E aí, menina, esse foi o maior golpe que eu já dei num círculo. Se alguém me perguntar, facilitador pode se emocionar? Eu falo, facilitador pode dar até cantada no círculo, pode acontecer também. Melhor história. E aí a gente se juntou e foi um super encontro. Eu juntei um grupo de amigas, agentes penitenciárias, e fiz um curso de justiça restaurativa com a Fê. Lá na Mora Mundo. A gente fez esse curso. E aí termina o curso, eu falo pra ela, isso aí que você faz não é justiça restaurativa, tem que arrumar outro nome aí pra esse negócio, porque é muito bom. Eu tava um pouco nessa, assim, né, naquele momento. Enfim, e aí milhões de trocas que a gente teve com tudo. Eu saí da ONG que eu trabalhava e a gente fundou a Conatus, que é um pouco dessa mistura das práticas restaurativas com a filosofia, né? Uma filosofia marcada por autores da filosofia da diferença, né? A gente trabalha muito o Spinoza, o Deleuze, o Foucault, o Nietzsche, então são filósofos muito perguntadores, né? Então a gente também traz a filosofia não num campo
vamos ensinar e dar aula de filosofia, mas a gente traz a filosofia num campo do vamos filosofar. Todo mundo pode filosofar, né? Então, como que a gente está pensando sobre as coisas? A gente faz uma coisa que é a sala aberta, depois a gente conta, mas é muito legal porque a gente vê as pessoas pensando. Então, acho que a junção do nosso trabalho é um pouco como a gente está nesse encontro com o outro e, ao mesmo tempo, pode pensar sobre isso, né? Sim. E sabe que começou de um jeito interessante. Eu estou aqui muito interessante, né? Porque, inclusive, nos casamos. Mas ela me faz uma provocação um dia, a gente em casa, e ela me faz um convite a escrever uma carta como se eu fosse a justiça restaurativa. E ela me escreve uma carta como se ela fosse a filosofia prática. E essas cartas a gente lê uma para outra e a gente começa a pensar a respeito do que tem em comum e de onde elas se diferem. E é curioso esse processo, porque é o texto, inclusive, que depois vai para o nosso site, que fundamenta o nosso trabalho, né? Então, a gente está trabalhando juntas há 2 anos que existe a Conatus, e a gente tem experimentado muitas coisas. E o fato de estar num trabalho que alia a justiça restaurativa à filosofia, um pouco, a gente tem chamado isso de uma aliança, né? E eu acho que a gente vem também amadurecendo nesses 2 anos por conta das experiências todas que a gente tem vivido e, sobretudo, na pandemia, porque eu acho que tem aí toda uma mudança muito interessante acontecendo no mundo, né? Tá fora da gente, tá dentro da gente, são mudanças de muitas ordens, né? São retrocessos também. Então, a gente está atravessando muitas coisas agora e novas descobertas também. Então, é uma coisa tão incrível, né? A gente, por exemplo, tem acompanhado pessoas que nem estão no Brasil com práticas restaurativas. E tem sido muito interessante, entende? Poder vivenciar esses processos. Então, acho que tem um amadurecimento que é também de não mais pensar só do ponto de vista de uma aliança, mas entender que a aliança se dá num lugar de uma estratégia de micropolítica. E essa estratégia micropolítica tem como premissa o cuidado. E não é o cuidar uns dos outros, não é o autocuidado, e nem é o cuidador que cuida de alguém. Mas, cuidador do cuidador, né? Que é sempre isso também. Quem cuida do cuidador, né? A gente está sempre ouvindo isso. Mas o cuidado como premissa, no sentido de que quando a gente pode cuidar da gente mesmo, no encontro com o outro, isso se torna uma estratégia micropolítica. Se todo mundo cuida de si, ninguém precisa do cuidado do outro. Porque aí quem vai cuidar do outro, tutela o outro. Né? Porque gente, isso vocês que são acontece. incríveis. Não é tutela? É complicado, né? Porque se você transforma aquele ser como carente de cuidado, você fragiliza, você infantiliza, você tutela, né? E tá aí o nosso Estado, né? E tá aí todas as políticas sociais que são em si políticas tutelares também, né? Acho que até uma percepção vocês falando me veio agora, assim, até uma perspectiva que a gente é criado mesmo, né? Sei lá, eu fui criada muito numa noção de ajudar o outro porque o outro precisa muito de mim, né? Ou porque eu estou ótima e o outro precisa que eu ajude. E aí, a justiça restaurativa também veio um pouco nesse lugar para mim no início, de tipo, vamos ajudar as pessoas que precisam se expressar, ajudar as pessoas a terem voz e transformar essa perspectiva da ajuda, né, mais como o meu processo, né, de cuidar de mim pode apoiar o processo de cuidar do outro, né, como a gente se apoia nos nossos processos, fez muito mais sentido, porque eu acho que esse lugar do ajudar o outro porque eu tô bem e ele precisa de ajuda é mentira, só por isso. Porque toda vez que eu tava apoiando alguém e eu não tava bem, dava muito ruim. Porque eu não tava cuidando de mim. Então, obviamente, meu apoio ali tava sendo péssimo.
Então, esse lugar do tem alguém que tá ótimo e alguém que tá muito mal, e você pode ir lá ajudar essa pessoa porque você tá ótimo, fica muito numa lógica, de novo, de que alguém é melhor do que alguém, né? E aí cai também numa lógica até de que o outro não tem poder de cuidar de si. E claro que, né, existem momentos da vida que a gente precisa de mais ou menos apoio. Mas desconsiderar que o outro tenha ferramentas, né? Vir com esse lugar de ajuda, de que eu sei o que você precisa, faz com que você, na verdade, piore a situação do outro, de que, como se ele não tivesse autonomia e ferramentas para lidar com aquilo que ele está passando, né? Ou pela vida mesmo, né? De uma forma mais ampla. E eu ia perguntar para vocês, já que a Elo traz essa provocação das perguntas, eu queria perguntar para vocês me contarem um pouco onde que acontece esse encontro da justiça restaurativa com a filosofia. Tipo, o que é esse encontro? Posso? Pode. Eu acho que dá para pegar o Spinoza, que eu acho que é o filósofo que a gente trabalha mais, e que no fim das contas todos os outros são, a gente brinca que são espinosistas, né? Que vem a seguir. Mas que também a gente pode encontrar nos pré-socráticos, enfim, né? Acho que é sobre uma filosofia em si. Mas o Spinoza especificamente vai estudar um pouco dos efeitos dos encontros pra gente, né? Só que ele faz isso de uma maneira bastante complexa, uma teoria complexa, no sentido de dá pra você ir até a Lua, se você quiser, lendo Spinoza, nessa complexidade do que envolve. Ele vai além, né? O cara começa com Deus. E aí entendeu? É um pouco por aí, né? Mas, de alguma maneira, pensar sobre a natureza humana e de que maneira a gente se afeta e age, né? Um pouco esse processo, como é isso, como a gente sente, né? Como a gente é afetado, como a gente sente, como a gente faz daquilo que a gente sente, o que a gente faz daquilo que a gente sente. E acho que tem um pensamento que nos ajuda muito na justiça restaurativa, que é quando ele vai dizer sobre os gêneros do conhecimento, por exemplo, quer dizer que quando a gente está no primeiro gênero, o outro é culpado pelaquilo que a gente sente, né? E é preciso que eu conheça a natureza do outro para entender o efeito deste encontro, e não quem é o outro, mas por que este encontro me afeta dessa maneira, né? Então eu acho que essa chave, quando a gente começou, eu dei para ela, eu já estudava o Spinoza há um tempo, eu dei para ela a Ética de Presente, a gente levou 1 ano lendo, anotando e etc, etc. Que eu acho que tem tudo a ver com o campo da justiça, né? E não só isso, o Spinoza vai nesse campo filosófico, vai num campo também do Estado civil, o que para ele é um Estado civil, e ele vai dizer que para ele um Estado civil tem que ser construído no consenso, né? E o que o Spinoza quer, na verdade, na sua época, é pensar livremente, né? Ele é expulso da sinagoga porque ele era judeu, enfim, então ele tem um pensamento o tempo todo tolhido ali. Ele está nessa busca, faz uma busca de si, né? Você vê ele investigando assim, então ele vai dar conta de inúmeros afetos. A inveja, a insegurança, o medo, a raiva, a soberba. Ele vai fazer um catálogo desses afetos todos, né? E eu acho que isso nos serve muito bem pra gente... Porque ele tem uma pergunta, né? O que pode um corpo? Essa é uma pergunta da justiça. O que pode uma pessoa? A gente faz a lei. Isso pode, isso não pode. Uma verdade no sentido da potência, o que eu posso realizar, ninguém sabe. Né? E eu acho que tem uma outra coisa também que eu reconheço aí como ponto comum, porque tem o trabalho do Spinoza, que ele faz o Tratado Teológico Político, e aí o que o cara faz, bicho? Ele vai pegar a escritura sagrada, né? E os primeiros 5 livros onde estão postas as leis. Então, se institui um Estado em que Deus é juiz, né? E que, de algum modo, esse Estado se perpetua, né? Há muitos 1000 anos, estamos numa disputa sobre o poder, né? E ele acontece de muitas maneiras. Acho que um filósofo da diferença que nos ajuda a pensar o poder é o Foucault, por exemplo, né? Porque é também sobre sobre o nosso próprio poder e sobre a nossa própria vontade de poder, né?
E aí eu acho que tem uma coisa do Spinoza que nos ajuda muito e que tem sido um ponto bem importante também na construção da crítica à justiça restaurativa e a importação de metodologias que não condizem com aquilo que é a realidade de um país como o nosso, né? Então, eu acho que tem uma questão interessante nisso, que quando a gente pode, por exemplo, pensar a questão do poder e sob outra ótica, a questão da potência, a gente chega num ponto em que essas duas coisas não se conciliam, né? E eu acho que a crítica que a gente tem conseguido também tecer a muitas práticas da justiça restaurativa passa por uma ideia na importação dessas metodologias, por exemplo, de que é possível não mais poder sobre o outro, mas poder com, mas ainda é poder. E à medida em que é poder, a gente investe muito em muitas falsas questões. Em tristeza. E administramos muita tristeza, né? Então, são círculos que muitas vezes são altamente punitivos, porque eles são moralizantes, né? E aí, sendo moralizantes, a gente volta até em Deus de novo, né? Porque a gente volta em bem e mal, a gente volta em certo e errado, a gente volta em céu e inferno, né? E como essas coisas também estão completamente imbricadas na nossa cultura, né? A gente fez um círculo uma vez, Dé, e nós pedimos para as pessoas contarem uma história em que elas experimentaram que a justiça tinha sido feita. E foi um círculo muito curioso, sobretudo porque tinha juiz junto. Então, foi um círculo denso, né? Por muitas razões. Mas muitas pessoas compartilharam histórias em que a justiça divina tinha sido feita, que a justiça dos homens tinha falhado, mas que aquela pessoa, de alguma maneira, pagou por aquilo que ela fez por uma justiça divina, né? Ao final... Então esses filósofos têm nos ajudado a estar nisso que a gente chama de justiça restaurativa, acho que de um modo mais desperto, né? Menos sobre cultura de paz, né? E mais sobre o que é paz. Paz para quem? Paz como? Né? Paz que se sustenta. Então, acho que são essas coisas. Acho que nesse sentido, assim, achei incrível essa colocação que vocês trouxeram do lugar do círculo enquanto um lugar moralizante. E eu fico pensando que se é uma reprodução, né, da moral que a gente já impõe fora do círculo, então a gente, né, só mudou de sentar em círculo. A gente só mudou, se ao invés de sentar um atrás do outro, a gente senta em círculo. Mas aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é, então, afinal, o que é justiça restaurativa, né? Se nessa caminhada de vocês vêm descobrindo, experimentando, e esse lugar da moral dentro do círculo não faz sentido para vocês, não ecoa em vocês, o que seria, então, a justiça restaurativa para vocês? Olha, posso eu? Vai. Eu fico pensando que não é nem o que ela é, mas para que ela serve. Eu acho que é outra pergunta. Porque eu não acho que é possível definir o que é justiça restaurativa. Talvez porque estamos buscando definições, é que também têm aparecido proprietários. É por isso também que aparecem métodos. É também por isso que aparecem muitos meandros da institucionalização da justiça restaurativa, em que a estratégia ainda é a mesma, uma vez que ela se mantém sobre uma estrutura de poder. Então, acho difícil definir o que é justiça restaurativa quando a gente pode pensar, por exemplo, no que é uma comunidade que lida com os seus próprios conflitos e que vive a sua própria maneira. A gente pode dizer que aquilo é justiça restaurativa, não é justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa é, então, outra coisa, né? Então, eu acho que é mais para que a justiça restaurativa serve, assim, do ponto de vista do propósito mesmo, sabe? Para que serve uma caneta? Ela serve para escrever. Para que serve a justiça restaurativa?
Para mim, ela tem servido, primeiro, a me repetir essa pergunta todo santo dia, como se fosse um pitbull no meu pescoço. Eu percebo que eu ocupo muitos espaços em que eu atrapalho e eu fico super satisfeita em atrapalhar. Quando eu escuto muito as palavras contribuição, colaboração, sobre falsas questões e que a gente não se debruça verdadeiramente sobre aquilo que importa, eu adoro atrapalhar. Ora, atrapalhar é bom ou é mal? Depende, né? Para quem? Então, a justiça, me fazer essa pergunta tem me colocado nesse lugar. E eu acho que uma das coisas que no meu trabalho com a Elo e essa pesquisa toda tem sido importante para mim, sabe, Dé? Tem 10 anos que eu estou trabalhando com justiça restaurativa, é bastante tempo na minha vida já, né? E eu percebo também, passando por muitos processos de cura, nisso tudo que eu já circulei, em que se chama justiça restaurativa, né? Então, para mim, a justiça restaurativa tem servido para restaurar o que é justiça, o que é justo. Para mim, tem sido isso, assim, na minha caminhada com o JR. Bom, eu gosto da pergunta, né? Para que serve, né? A gente tem pensado muito a gente até fez um texto, a gente trabalha isso no curso, enfim, que é um desmembramento da palavra justiça restaurativa, né? Então, o que é justiça? E a gente pensa justiça como algo que é movimento, ou seja, não é algo estanque, né? Algo que se constrói no entre as relações. E o restaurar seria restaurar fluxo, né? Da passagem para que a vida possa acontecer, porque a gente vai ali criando os bloqueios todos, né, de passagem de vida. E aí, justiça restaurativa, né, porque essa coisa da justiça, as pessoas que não conhecem justiça restaurativa perguntam, o que é, né, enfim, às vezes acontece, família, o que você tá fazendo, né, aquela coisa. O que é isso? Mas o que é isso? Para que serve? Como funciona? O motorista do Uber. Exato. Todo mundo. Eu fico pensando que é também só sobre justiça, né? Porque o que se restaura? É possível restaurar relações quebradas? É possível restaurar vínculo? É possível restaurar composições que já não compõem? Então eu tenho pensado sobre o que é justiça. E aí eu acho que o meu encontro com a Fê é muito legal, porque a gente se encontra nessa experiência também do que é estar em grupo, do que é estar com as pessoas, né? Acho que nos nossos trabalhos, enfim, do que é pesquisar sobre isso, investigar. E aí é muito interessante, porque a gente também se investiga na nossa relação, né? A Fê tem um filho, então como é que a gente cria consenso dentro da nossa própria casa, né? Assim, acho que tem sido a gente faz muitas experimentações com nós mesmas. Então a gente vai contar, por exemplo, o que é segundo gênero, do conhecimento de Spinoza. A gente usa o exemplo da nossa frigideira, né? Porque a gente se depara ali fritando um ovo com um negócio. Então a gente está o tempo inteiro experimentando isso em nós. E tem servido muito para mim, né? No meu jeito de pensar nos meus afetos, no jeito de pensar como eu afeto o outro, principalmente nessa escuta do que o outro precisa. E aí é escutar o que o outro precisa, mas é mais do que isso, saber dizer pro outro o que eu preciso. Porque se eu omito do outro o que é importante para mim, ele também não pode fazer consenso, né? Não tem consenso se você não põe de fato na mesa o que é importante para você. E o que é importante para você dentro de um bem comum, né? O consenso do Spinoza é aceitar um mal menor em nome de um bem maior. Né? O que é esse bem maior? O que é que faz a gente... mal menor? O que é um mal menor? Né? A gente, por exemplo, a gente fica experimentando, né, a questão da carne. Eu parei de comer carne, Fernanda diminuiu, João não parou. Eu não quero comer carne. Eu vou falar, olha, para mim é importante que a carne não entre mais dentro dessa casa.
é fundamental. Ou eu posso dizer, olha, para mim é importante isso, mas se vocês quiserem comer, tá tudo bem, eu não vou comer. Né? Eu acho que são coisas que a gente vai lidando no cotidiano e que os conflitos vão se ficando grandes, mas eles falam do nosso cotidiano, né? Eles acontecem. Onde que estão os conflitos? Estão dentro de casa, nas relações próximas, no trabalho, né? Enfim, um pouco tudo isso. Claro, tem os conflitos sociais, os macro, né? Pensar numa justiça restaurativa para um conflito macro, não sei se é possível. Um banqueiro com um morador de rua, né? Porque talvez é preciso que o agressor se responsabilize. O banqueiro vai se responsabilizar. O banqueiro é o agressor. Quem é né? Eu acho que isso também faz com que a gente pense nessas marcas desses lugares todos de vítima, de opressor, enfim. Então tem servido para mim, em primeiro lugar, tem servido para pensar o meu trabalho e tem servido porque eu acho que agora eu passei muito tempo pensando por que eu fui trabalhar na prisão, o que eu estava querendo, eu fiquei muito tempo me perguntando isso, e aí cheguei à conclusão de que não era sobre prisão, mas era sobre liberdade. E o que é liberdade? O que é ser livre? Né? A minha busca é nesse sentido pela liberdade, e aí eu acho que de novo o Spinoza nos ajuda nesse campo, que é liberdade é não estar servo daquilo que eu sinto. Eu posso estar confinado, mas não estar servo daquilo que eu sinto, do ressentido, do vingativo, né, etc. Estar livre é estar livre das paixões. Então, acho que a justiça restaurativa tem me ajudado muito, chamando de justiça restaurativa, né, porque a gente já está nessa confusão toda, mas as práticas, o pensar, os princípios que eu identifico como princípios de uma justiça restaurativa têm sido importantes para pensar a vida e como que eu quero viver, né? E eu acho que nossa, muito incrível, assim, é difícil, né, ter esse tipo de diálogo profundo, que dá vontade de comentar cada fala que vocês falaram, que eu fui aqui viajando. Mas, assim, de tudo que vocês trouxeram, acho que o que mais me chama a atenção é que tudo gira um pouco em torno dessa liberdade do se experimentar, né? Porque eu fico pensando que não tem como ter qualquer tipo de transformação, seja ela no nível macro, social, ou no micro, se não tiver autoexperimentação, né? Se você não se investigar, se você não tiver disposto a olhar para dentro, a entender o que tem aqui dentro, o que é importante para você, o que te move, né, na sua vida. E aí eu não tô dizendo só num lugar, tipo, super tranquilo de se investigar, mas até pensando em níveis estruturais, como, sei lá, racismo, machismo, como que a gente transforma essas coisas se as pessoas não estão dispostas a se investigarem enquanto racistas, machistas e etc, né? Se a gente não tá disposto a, de fato, se abrir, né? Nesse lugar de se autoconhecer mesmo, de se responsabilizar. E também penso que, conectando isso com a justiça restaurativa em si, acho que muito desse movimento do ter o dono da justiça restaurativa, né? Quem criou primeiro, mas quem fez o primeiro curso, mas quem que fala disso, aí faz até um movimento da gente não querer falar mais nisso, né? Eu passei por um momento de falar, não quero mais falar que eu trabalho com justiça restaurativa, de angústia, de quem é o dono, mas não, você faz, ele não faz, ela que faz justiça restaurativa. Eu acho que muito desse processo tem a ver com essa falta de liberdade de novo, sabe? De liberdade da coisa só existir. E aí, se isso faz sentido pra você, se conecta com isso com você, sabe? O que isso fala sobre você? O que isso fala sobre o seu cotidiano, sobre as suas relações? O que instiga a Débora a justiça restaurativa, né? E não o que eu quero com a justiça restaurativa para o outro, para salvar o planeta. Tipo, o primeiro, o que diz sobre a Débora trabalhar com justiça restaurativa? É isso que vocês trazem de, tipo, onde que pega pra Fê, onde que pega pra Elô trabalhar com justiça restaurativa, ou pensar sobre justiça restaurativa. Eu acho que essa liberdade da gente ir se percebendo em como a gente se afeta com as coisas, né, traz uma possibilidade de mudança, porque aí a gente tá falando de um lugar que a gente minimamente tá conhecendo, que é a gente, né, dentro da gente. E para o discurso que a Fê trouxe também, tipo, da cultura de paz, que ai, que lindo se o planeta fosse uma cultura de paz, mas eu nem sei como isso se relaciona comigo, não sei nem como eu conseguiria fazer isso nas minhas relações pessoais, então fica um discurso vazio, né? E
né, como fico triste de saber que nosso papo tá acabando, eu queria perguntar, assim, só pra gente fechar de um jeito bem tranquilo, que é perguntar por que vocês fazem o que vocês fazem. Ah, essa pergunta é muito boa. Rapaz, Essa pergunta é presepada. Isso aí é tipo casa de caboclo. olha, eu sei por quê. Porque o mundo se desenrolou até que eu chegasse aqui. É um pouco por aí, sabe? Eu fico. Sabe quando você fica, nossa, entendi por que aconteceu aquilo lá atrás, que me trouxe até aqui. Nossa, entendi porque aconteceu aqui. Das experiências mais pessoais e esdrúxulas que a gente pode dizer, nos faz chegar até aqui hoje, assim. Eu acho que tem um pouco por aí, assim. É o acúmulo de escolhas, de caminhos e que fazem eu chegar até aqui. E aí tem uma outra coisa, por que eu faço o que eu faço, né? Que é, eu brilho, eu sou brilhante, eu brilho, eu tenho um brilho natural. E eu brinco isso muito com as pessoas, que é uma alegria e é que eu sou gênia. Eu falo, nossa, tive uma ideia gênia agora, né? Eu faço um pouco isso, as pessoas ficam com o olho arregalado. Nossa, né? Que pessoa louca tá se elogiando dessa maneira. Mas aí é um pouco desse caminho que mas todo mundo é. Então, acho que o meu trabalho é querer ver a luz, e não é uma luz piegas, no sentido de brilha, namastê, não é nada disso, não é essa luz, é uma luz do fogo também, da energia, é uma luz, mas é ver as pessoas na sua máxima potência, assim. Eu adoro ver todo mundo na sua máxima potência, e gosto de ver a eu mesma, não é todo dia que é possível, mas eu acho que eu faço o que eu faço pra ver as pessoas brilharem. Eu faço o que eu faço só pra ver sua cara todo dia. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que faço o que faço hoje porque eu sou muito inconformada. Eu sou uma pessoa muito inconformada, assim. Para mim é muito difícil lidar com a realidade como algo que é dado. Fazer o que eu faço me faz estar, de algum modo, o maior tempo possível desperta no que eu tô fazendo, no ato, sabe? Porque eu sempre fiquei pensando numa coisa, né? Eu ficava pensando, eu sinto ou eu penso que eu sinto? E aí eu penso que sinto e digo que sinto. E isso é uma questão, né? Isso daí é uma questão importante. Então, eu demorei bastante tempo para perceber que em muitos momentos da minha vida, eu penso uma coisa, eu falo outra, eu faço outra, eu sinto outra. Em muitos momentos da minha vida. Então, eu tenho tentado fazer disso, do que eu faço, um jeito de ficar esperta. Só de dormir, de adormecer menos. Mas de ficar desperta o máximo que for possível para esse corpo, né? Limitado na Terra, nessa encarnação, nesse planeta, nesse tempo. É o que eu posso fazer, é viver, né? Um dia eu ouvi num sala aberta de um rapaz que é muito difícil estar vivo para ele. Para ele é muito difícil. E ele conta que ele nasceu de fórceps, que ele nem queria vir, ele queria. Mas aí agora eu estou vivo e eu porto a vida. E eu achei isso muito interessante, né? Porque não é sobre a minha vida, mas é sobre portar uma vida. É para mais do que eu sou e essas patifarias tudo de ilusão que a gente se mete, porque a gente é metido, porque a gente é falho, porque a gente é vaidoso, porque a gente brinca de pega-pega com o ego o tempo inteiro, e tem hora que você pega ele, tem hora que ele te pega, e aí pegou, entendeu? Acabou a brincadeira. Então, acho que eu faço o que eu faço por causa disso, assim, para ser passagem da vida. Pra brilhar. Nossa, então é desse jeito, né? Iluminada e esperta
que eu acabo, né, encerro o nosso papo de hoje. Queria agradecer demais, assim, do fundo do coração, alma, espírito, energia que é possível aqui dentro. Elô, a Fê, ao trabalho de vocês, a disponibilidade. E queria também deixar aqui esse momento aberto, se vocês quiserem falar sobre um canal que as pessoas possam encontrar vocês, participarem das atividades de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente é que agradece. Foi muito bom. Bom, a gente tem o nosso site, que é www.eticaconatus.com, e que lá tem várias coisas do nosso trabalho, do núcleo que a gente faz parte, tem alguns textos que a gente produziu, enfim, então o site tá bem legal, assim. A gente tem os canais normais que todo mundo tem. Os básicos, Facebook, canais básicos Instagram, a gente tem. YouTube. Ética Conatus, YouTube, canal Conatus Ética da Vida, enfim, né, vai tendo que mudar os logins, mas é Conatus Ética da Vida. E a gente tem a sala aberta, que acho que o convite pode ficar, que é um encontro, a gente abre a nossa sala de casa para conversar durante 2 horas, chega quem tiver afim, é para entrar, só entrar no nosso site, que lá tem já o link direto para a sala do Zoom, e é pra gente filosofar junto sobre a vida, assim, fazer perguntas e conversar. Então é de segunda das 11 à 1 e de quinta das 8 às 10 da noite. E é gratuito e é só chegar. E não tem especialista, não tem conselho, ninguém dá sermão, as pessoas abrem o microfone, falam o que elas querem falar, fecham o microfone e vai pro próximo. E assim a gente segue. E tem sido uma das experiências mais restaurativas que eu já pude experimentar na minha vida, e eu já facilitei círculo um bocado. Então, tem sido de muito, muito, muito aprendizado. E a gente vai começar agora segunda-feira, dia 5 de outubro, uma jornada de 15 encontros para pensar filosofia prática e justiça cotidiana. As inscrições já estão encerradas, mas a gente tem postado coisas sobre a pesquisa, e a jornada é um convite à pesquisa, né? Não tem certificado no final, é importante dizer isso para as pessoas, e faz parte da gente poder investigar a nós mesmos. Então a gente separa alguns temas, a gente leva junto e vai para uma composição junto, assim, com as pessoas. Muito obrigada, menina. Obrigada, Dé. Obrigada por tudo, Flor. E muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais, me segue no Instagram, @papodebs, e daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!